Mas se ele tem uma conta em outro banco, se ele tem uma conta em outra plataforma, ele também pode ter acesso aos produtos da Itaú Asset. Tá? O investidor que acessa os fundos da Itaú Asset em plataformas de investimento acessa as mesmas estratégias que o cliente do Itaú acessa? Hoje o BTG, aqui pegar um exemplo prático, é o parceiro que mais tem produtos nossos na plataforma deles. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset, que está de volta agora depois de uma breve pausa para uma nova fase nesse segundo semestre. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e estarei aqui com vocês semanalmente com convidados especiais, novidades e temas relevantes dentro do mundo de gestão de recursos. E bom, para essa reestreia, hoje a gente conta com a presença do Eduardo Torres Casana, responsável pela área de distribuição de terceiros aqui na Itaú Asset, que tem um papel muito importante na disseminação do acesso às nossas estratégias, não só para investidores no Itaú, mas também para investidores de diversas plataformas de investimento, como BTG, XP, Nuinvest e Vitrio. Bom, então, se você acessa nossos fundos por outras plataformas, saiba que o trabalho do Edu e de toda a equipe de distribuição de terceiros da Itaú Asset está por trás disso. Bom, então vamos lá, vamos falar com o nosso convidado. Oi, Edu, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mind Asset. Fala, Carinha, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo aqui. Obrigado pelo convite. Acho que muito legal poder falar um pouco do nosso trabalho, né? Eu lembro que eu vim aqui mais ou menos nessa época, no ano passado, também falar, acho que também de plataformas, né, e outros temas, então legal estar voltando. Um bom sinal, né, a gente voltar aqui para participar do podcast, acho que foi bom no ano passado e prazer estar aqui para fazer esse bate-papo. É isso, com certeza. Bem-vindo novamente, né? Bom, Edu, e nesse papo a gente vai entender melhor, né, como funciona a área de distribuição de terceiros, falar mais sobre as plataformas de investimento. E já dando um spoiler para os nossos ouvintes, fazer um convite ao final do episódio. Então, fiquem aqui com a gente até o final. Mas antes de tudo isso, conta pra gente mais sobre a sua trajetória, né? Eu sei que pelo seu sotaque os ouvintes logo vão perceber que você não é de São Paulo. Então, conta de onde você é, qual a sua formação e como é que você trilhou esse caminho até a sua atual posição. Boa, não, bacana tentar comentar isso de uma forma curta, né? De fato, eu não sou de São Paulo, né? Sou de Porto Alegre, sou gaúcho e morei grande parte da minha vida em Porto Alegre, então mantenho o sotaque até então, porque até grande parte dos familiares estão lá, né? Mas contando um pouco da trajetória, né? Eu me formei em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nessa época eu prestei concurso pro Banrisul, então assim, durante toda a minha faculdade eu trabalhei no Banrisul, instituição porque eu tenho aí muito carinho e acho que foi muito feliz, foi meu primeiro empregador. E aí, então, comecei minha trajetória trabalhando em banco. E quando você entra em concurso, você trabalha em agência mesmo, assim, na ponta com o cliente. E aí faz os mais variados serviços. E aí teve um concurso interno no qual a gente começou a trabalhar mais, de fato, que eu comecei, de fato, a trabalhar mais para o mercado financeiro mesmo, né? Eu me transferi para a área de risco de crédito, tá? E aí comecei a ver, acho que o mercado financeiro de fato como ele é, né? Assim, ficar muito mais nesse dia a dia, tá? Porque quando você está na ponta, na agência, são vários os serviços, então você trabalha com os mais diversos produtos, assim, né? Então, chega de empréstimos, venda de capitalização, seguros, né? E aí, quando eu fui para essa outra área, 2 a 3 anos depois que eu entrei no Banrisul, que de fato eu comecei a trabalhar mais com o mercado financeiro em si, né? Ver bolsa, ver produtos de investimento. E aí que eu comecei também, inclusive, ganhar cada vez mais... enfim, gostar cada vez mais do mercado financeiro e saber e ter a certeza de que era aquilo que eu queria seguir, né? E aí, quando eu estava para me formar, eu entendia que Porto Alegre era muito limitado em termos de mercado, né? Assim, que até o meu pai, muito tempo trabalhando no mercado financeiro, falava, acho que São Paulo, até mesmo exterior, vão te dar muito mais oportunidades. E aí, quando você está se formando, você tem muitos programas de trainee. E um dos programas de trainee que eu fiz e que me atraiu bastante foi, de fato, do Itaú, né? Então, final de 2011, me formei e vim morar em São Paulo, né? E aí foi uma mudança grande, porque você sai da sua cidade, por mais que já tivesse feito intercâmbio e tal, você morar definitivamente em outro lugar já há muitos desafios, né? Você vai ficar longe da família, dos seus melhores amigos. Então, isso foi um desafio interessante. Quando vim para o Itaú, comecei a trabalhar em risco também, né? Voltado aqui à Asset, que é o braço de gestão de recursos do Itaú, mas muito focado na parte internacional, né? Na Asset Offshore, que lá atrás estava recém começando,
né? É legal que o Charles Ferraz veio também aqui no Mind Asset, contou um pouco do projeto lá fora que ele lidera, né, na Asset Internacional e na Asset em Nova York. E aí fiquei 2 a 3 anos trabalhando, prestando serviços aqui de São Paulo para o time de Nova York, e aí também fui passar, entre idas e vindas, cerca de 1 ano e meio lá fora. Então foi uma experiência fantástica, porque lá basicamente fazia diligência para aprovação de novos gestores, né? Novas casas de investimento para que os nossos gestores lá fora investem e oferecem para os nossos clientes, tanto no Brasil quanto no mercado internacional. Então foi um aprendizado enorme, né? Porque Nova York te dá basicamente tudo que você precisa do mercado financeiro, né? Digamos que é a Disneyland aqui de quem gosta do mercado. Então foi uma experiência fantástica. E aí quando eu estava lá, depois de 1 ano e meio, estava para voltar, e aí tinha uma oportunidade de trabalhar na parte comercial, desenvolvendo a parte de ETFs, né? Que era um tipo de produto de investimento que já estava muito conhecido no mercado internacional. Então, em Nova York se falava muito disso, obviamente, o crescimento é mais do que consolidado, mas no Brasil ainda precisava de mais estímulos, né? E a Itaú Asset foi pioneira nesse mercado. Era um negócio que eu acompanhava, né? E aí teve essa proposta. Conversei com o Stefano, que é hoje o head de distribuição na parte local, e entendemos que fazia sentido fazer essa migração e vim para o Brasil para tocar essa parte de ETFs, e foi fantástico. Assim, foi uma experiência que, um pouco mais de 5 anos que a gente começou. Os 2, 3 primeiros anos aqui foram muito bons de crescimento, né, e de aumento do nosso market share nessa parcela. Eu gostei muito da parte comercial, que era algo que eu fazia muito pouco, né, na minha antiga atividade. E foi ali também que eu tive mais certeza de que eu queria ficar focado em gerar negócios, né, em trabalhar de fato na parte comercial, de geração de novos produtos, geração de novos negócios. Então, participei do primeiro ETF de renda fixa, do crescimento da nossa prateleira de ETFs. E aí, no final de 2020, fui convidado para tocar a parte de distribuidores. Bom, Edu, super legal. Assim, fazendo as contas aqui, então já são mais de 10 anos de experiência, né, aqui na Asset. Super legal a sua trajetória. Experiência em Nova York, né, sempre gera dúvidas também dos entrantes do mercado. Então, foi muito legal você dar todo esse panorama. Agora, para a gente se aprofundar um pouco mais, né, na área que você atua hoje, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a distribuição de terceiros em si, como a área funciona, né, e quem são seus principais clientes dentro desse campo de atuação. Não, boa. Claro, vamos lá. Bom, hoje eu toco aí essa parte de distribuição de terceiros e o canal interno, que é o Private Bank, né? E aí, focando na parte de distribuidores, que é onde a gente chega aqui no principal ponto, no principal tema, a gente tem algumas linhas de atendimento, né? Alguns perfis de clientes, tá? Então, tem tanto o single e o multifamily office, que são aquelas casas que gerem recursos de famílias, né? Então, o single family office é aquele que gera o recurso de uma família só, o multi de várias famílias, né? Você tem tanto os fund of funds de grandes bancos, né? Os alocadores de grandes bancos, então como o próprio Bradesco, o BTG, então assim, bancos que de certa forma até são concorrentes do Itaú, né? Em algumas linhas, mas que acabam sendo clientes também comprando produtos aqui da Itaú Asset. E tem esse braço que é o braço que mais vem crescendo agora, esse pilar que é o pilar de plataformas, né? São todas as plataformas de investimento para a qual a gente tem contato, né? Então, assim, a gente tem hoje tanto aí produtos listados no BTG, que é um grande parceiro nosso, produtos listados na XP, no Invest, PagBank, enfim, são mais de 20 plataformas que a gente, onde a gente disponibiliza os nossos produtos, né? Então, o cliente hoje do Itaú, obviamente, ele tem acesso aos produtos da Itaú Asset, né? Na própria plataforma do Itaú. Mas se ele tem uma conta no outro banco, se ele tem uma conta em outra plataforma, ele também pode ter acesso aos produtos da Itaú Asset, tá? Assim, então, a grande sacada aqui é você saber que o cliente, por mais que você queira que ele esteja no Itaú, ele vai ter conta em outras instituições, né? E se ele tiver conta em instituições, ele tem que ter acesso ao produto da Itaú Asset, né? Então, nós já tínhamos historicamente e até assim, comentei um pouco de trabalhar nessa parte de ETFs, e já tinha muito contato com plataformas e nós tínhamos já um relacionamento muito grande e sabíamos que o nosso cliente comprava ETFs também em outras plataformas, e por que não comprar os nossos outros produtos de investimento nesses canais também e propiciar aqui esse atendimento aos clientes nessas outras formas, tá?
Então, hoje, até o time aqui, a gente tem, são 6 pessoas contando comigo, tá? 3 que ficam dedicadas aqui à parte de atendimento, a plataformas e alocadores e aos multi-single family office. Então, um braço que a gente vem crescendo bastante, que a gente aposta bastante, né? E desde 2020 aqui intensificando, né, o nosso crescimento nesse canal. Tá? Excelente, Edu. Realmente, né, esse movimento de expansão da presença da Itaú Asset faz parte, né, dessa agenda de democratização dos investimentos, né? Então, de tornar os nossos fundos cada vez mais acessíveis para o público em geral. Super legal. Agora, eu queria aprofundar um pouco mais nesse tema sobre plataformas em si, né? E entender em quantas plataformas os fundos da Itaú Asset estão presentes hoje. E aí, já complementando a pergunta aqui, o investidor que acessa os fundos da Itaú Asset em plataformas de investimento acessa as mesmas estratégias que o cliente do Itaú acessa? Como é que funciona essa dinâmica? Boa, excelente pergunta, né? Então, hoje já são mais de 20 plataformas de investimento. Acho que é legal porque no final de 2020 nós tínhamos 6 plataformas só, né? E basicamente uma quantidade de cotistas que era muito pequena, eram cerca de 1.700 cotistas, mais ou menos, pelo que eu tenho de cabeça. Hoje a gente já está com um PL, né, de mais de 600 milhões dessas plataformas e com mais de 30 mil cotistas, tá? Assim, são mais de 20 plataformas, e aí o pessoal sempre pergunta, né, Clarinha, como você falou, mas eu acesso exatamente todos os produtos que eu tenho no Itaú. Eu acesso nessas plataformas? E aí a resposta é depende, né? Por quê? Porque algumas plataformas querem priorizar alguns produtos, então ele não vai ter os mais de 100 produtos que o cliente do Itaú tem no Itaú, né? Ele quer ter, de repente, 10 produtos, 6 produtos, 4 produtos, né? Mas hoje a nossa grade ela já contempla mais de 23 estratégias mais de 20 estratégias que você acessa, né, em plataformas. Se eu não me engano, que são 23, a gente está subindo cada vez aí, mais produtos, então se eu não tiver o número exato é por um bom motivo, né? E aí depende muito da plataforma, como eu comentei, né? Então, por exemplo, hoje o BTG, aqui pegar um exemplo prático, é o parceiro que mais tem produtos nossos na plataforma deles, por uma opção deles de querer, olha, eu quero ter essa quantidade aí maior do que o outro parceiro, e às vezes você precisa somente complementar a grade desse seu distribuidor com um outro produto, então que às vezes somente um multimercado, somente um outro produto de crédito, né? Mas acho que o que é legal aqui é saber que o produto, se você tem o mesmo produto nessa outra plataforma, ele vai ter exatamente o mesmo preço, exatamente a mesma característica e vai seguir exatamente a mesma estratégia, né? Então, por exemplo, pegar o exemplo aqui do Red Plus, né? O Red Plus que é um produto muito premium, né? Um multimercado uma franquia muito conhecida no mercado. O Red Plus que você acessa no Itaú, que você acessa no BTG, que você acessa na XP, é exatamente o mesmo. Então, o cliente pode ter tem o mesmo preço, a mesma estratégia, então não tem diferenciação, né? E aí a gente oferta esse produto para os clientes desses distribuidores também, tá? Legal, Edu. E se você, nosso ouvinte, ficou curioso aqui para saber, né, da oferta de fundos em cada uma das plataformas, acesse o nosso site, a gente vai deixar o link aqui na descrição também, mas você consegue ter essa visão, né, sobre todas as plataformas e os fundos disponíveis para investimento em cada uma delas. Bom, Edu, agora entrando numa segunda etapa aqui do nosso papo, a gente realmente sabe que o dia a dia não é feito só de trabalho, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que você costuma fazer no seu tempo livre. Já vou adiantar aqui que há boatos que você ganhou um pneu de presente da sua equipe e que ele ficou por um tempo no nosso escritório da Faria Lima. Então, conta pra gente essa história. Pô, agora me deixou mal, Clarinha. Realmente, essa aí foi pra matar aqui. Não, mas brincadeiras. Acho que assim, a gente tem no dia a dia do mercado aqui, e a gente trabalha muito, né? E o dia é muito intenso. E eu falo muito que é da intensidade, até porque a gente gosta muito, então a gente quer ficar ali, às vezes, 12, 13, 14 horas trabalhando seguidas, e você precisa dar uma relaxada, você precisa tirar isso um pouco, descarregar um pouco dessa energia, né? E concentrar ter atenção em outras atividades. Então, assim, o que eu gosto muito de fazer é esportes, né? Assim, para justamente liberar um pouco dessa energia, né? Às vezes o dia a dia é muito tenso, a gente precisa, né, ter algumas válvulas de escape, aqui no bom sentido. E para mim sempre foi o esporte. Um esporte que caiu muito bem para mim, que aí vai nessa história do pneu, foi sempre o CrossFit, né? Que é uma forma um esporte que eu acho que é muito intenso,
alta intensidade, né? E que, de fato, sempre fez muito bem, porque eu conseguia desligar, de fato, do meu dia a dia de trabalho. E aí a brincadeira do pneu era por isso, né? Que o pessoal sempre fala, pô, você vai sair daqui hoje e levantar pneu, então lá, e aí a Maia e a Alexa, que são do time aqui, acho que com alto espírito aqui e sempre com alto sarcasmo, que acho que é o nosso dia a dia, que acho que mostra um pouco do quanto o dia a dia que é nosso dia a dia saudável, né? Assim, uma convivência ótima. Fizeram essa brincadeira e me deram de presente no meu aniversário, né? Então, acho que é isso, fazer esporte. Eu gosto muito também de assistir séries, ficar ali com a minha namorada, ficar com a minha família. Acho que são atividades que, digamos, recarregam nossas energias para a gente manter o lado profissional rodando. Gosto muito de futebol também. Você falou de Porto Alegre, sou colorado e fanático, digamos assim. Então, são várias atividades que a gente tem no dia a dia aqui para tentar relaxar, mas, obviamente, às vezes no tempo livre estou acompanhando podcasts do mercado e tal. Então, acho difícil desligar também, tá, Clarinha? Mas a gente tenta o máximo possível com essas atividades em paralelo, tá? Não, com certeza. Super legal. Equipe super bem-humorada, né? Exatamente. Time fantástico. É isso aí. Legal. Bom, Edu, a gente já está chegando ao final do nosso papo. Mas antes, né, considerando, enfim, toda a trajetória que você trouxe aqui, as experiências que você teve, queria que você desse um conselho para aqueles que estão pensando aí em iniciar e trilhar uma carreira de sucesso no mercado financeiro. Não, boa. Eu acho que aqui talvez os conselhos não sejam não só para o mercado financeiro, mas acho que para qualquer atividade profissional, né? Que eu lembro de ter chegado no Itaú, e um dos pontos que me chamaram a atenção no decálogo, né? Que é basicamente os 10 principais, digamos, os princípios que precisa seguir, digamos assim. E um dos que me chama muita atenção é a questão do agir como dono, né? Que parece algo simples, mas o que a gente vê às vezes é o pessoal não agindo como dono, né? Então, assim, desde que você está começando a sua carreira, que talvez como um estágio, que a sua atividade é só enviar um relatório, trata aquilo como de fato, seja o dono daquela atividade, né? Veja de ponta a ponta, se preocupe se vai chegar da melhor forma possível, veja quem está recebendo essa informação, se quem está recebendo essa informação entende o que está aí escrito. Então, assim, quando você começa a ser dono de pequenas coisas, isso é a chave para você ser dono de projetos maiores, né? E parece muito simples, mas que a gente vê que o pessoal às vezes não se dá conta disso, quem está começando a carreira, né? E, além disso, acho que no mercado, e aí acho que é muito para o mercado financeiro, é você não ficar olhando para o lado e, de repente, querendo mudar a qualquer momento, porque seguidamente chegam propostas muito boas, principalmente no mercado financeiro. Eu vejo muita gente boa já fazer um movimento, porque, vou ganhar um pouco mais, e a gente sabe que, às vezes, você tem uma necessidade muito mais forte e você precisa fazer esse movimento. Mas o que eu mais vejo são profissionais aí que, início de carreira, não precisam fazer esse movimento, né? E essa mudança de carreira, digamos assim, ou mudança de instituição. E aí você perde, né, um profissional que com uma continuidade seria um profissional brilhante, porque acabou mudando de casa a qualquer momento, né? E, acima de tudo, estudar. Assim, acho que ser eternamente curioso, né? Assim, eu tenho aí mais de 15 anos de mercado financeiro, e desde o início sempre fui muito curioso. Acho que desde isso, com tudo na minha vida, assim, sempre fui muito curioso de ser até no sentido chato de fazer tanta pergunta sempre, mas eu sempre tive isso como uma qualidade, né? De ser muito curioso, de ir atrás de informação, né? E gostar daquilo que a gente faz, né? Assim, porque, de novo, a gente até perguntou na parte do que a gente faz para fora do dia de trabalho. Como a gente trabalha muito aqui, a gente tem que gostar do que a gente faz, né? Então, assim, encontre aquilo que você gosta, se dedique ao máximo, seja dono da sua atividade, estude ao máximo para potencializar o seu conhecimento e ser referência naquele assunto, que aí a probabilidade de você crescer na sua carreira são muito maiores, né? Nada é garantido, obviamente. Acho que o mercado financeiro ensina muito isso para a gente, né? O dia a dia. Mas, assim, é muito de você aumentar as probabilidades de você ter sucesso, tá? Resposta também filosófica mesmo, Clarinha. Acho que é o que sempre deu certo para mim aqui, o que eu vejo dar certo com profissionais que eu admiro, tá? Não, foi ótimo, Edu. Dicas valiosas para os nossos ouvintes. Adorei. Bom, então, para a gente fechar aqui, eu também fiquei sabendo que você tem um convite para fazer para os nossos ouvintes. Então, fica à vontade e usa esse espaço aqui, Edu.
Não, claro. Acho que assim, um convite muito forte. Quem estiver em São Paulo aqui, a gente vai estar com o nosso stand da Itaú Asset na Expert XP nos dias 2, 3 e 4 de agosto, né? Então, quem puder passar lá, bater um papo, conhecer mais os nossos produtos, falar com o nosso time, né? E também aí de quebra leva um brinde da Itaú Asset, mas acima de tudo passa lá para conhecer, para fazer esse bate-papo. Acho que vai ser muito legal. Quem estiver de longe, obviamente, vai acompanhar online, mas quem estiver em São Paulo, assim, acho que é uma feira imperdível. Acho que o mercado financeiro todo vai estar lá e nós da Itaú Asset aqui vamos com certeza estar presentes também. Então a gente espera vocês lá para esse bate-papo. Legal, Edu. Bom, então foi ótimo contar com a sua participação novamente aqui no Mind Asset. Muito obrigada por bater esse papo com a gente, de trazer todas essas dicas e esse panorama super legal da sua trajetória. E a gente se vê numa próxima, então. Eu que agradeço, Clarinha. Muito obrigado pelo convite. Já vou deixar marcado aqui para julho, agosto, ano que vem, estar presente também, ou de repente até antes, tá? Mas muito obrigado mesmo. Prazer estar aqui. Legal, Edu. Perfeito. Combinado. 3 vezes no podcast já vamos deixar marcado. Tá certo. Obrigadão. Até mais. Bom, então, como vocês ouviram, fica aqui o convite para nossos ouvintes não deixarem de passar no stand da Itaú Asset na XP Expert para entender mais sobre as estratégias da Itaú Asset e bater um papo pessoalmente com o Edu e toda a equipe da Itaú Asset. Bom, e para ficar por dentro dos nossos próximos episódios, não esquece de seguir o Mind Asset no seu agregador de podcast preferido e a Itaú Asset nas nossas redes sociais. Muito obrigada e a gente se vê numa próxima.